Segunda Reis 4, de 1 a 7. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do meu e do seu Deus. Segunda Reis 4, versículo 1. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu. Em algumas traduções exclamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que farei eu em teu favor? Dizei-me, o que tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa. Tua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha de azeite. Ela tinha tudo, meus irmãos, deixavam que não tinha nada, ela tinha um azeite. E ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Depois entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: trazei-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Vivereis do que sobrar. Deus sempre dá mais do que a gente precisa. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor é Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Deus, a cada dia. O Senhor tem fortalecido a nossa fé, a nossa vida, Senhor. O Senhor tem nos fortalecido como igreja, Senhor, como povo, como geração santa. E nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, cura a tua igreja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Entra com ação de cura, de libertação, de paz, Senhor. Que nós possamos vencer essas batalhas, Senhor, que temos encontrado pela frente. Pai, nós sabemos que nós servimos o Deus que pode todas as coisas, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, nós cremos no nosso milagre. Nós cremos que o milagre vai acontecer, Senhor. Que possamos ser curados, Senhor, da alma. Que nós possamos ser curados do corpo, do nosso físico, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe o teu povo. Deus, abençoe a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus agora, Senhor, me fortaleça, me dê condições, Senhor, de estar aqui, Senhor, falando, Senhor, da tua palavra, que eu possa, Senhor, ser usado como um vaso de bênção nesta noite, Senhor, e que a tua igreja compreenda o que o Senhor quer falar com ela, através dessa palavra, Senhor. E abençoe, Senhor, também a cada irmão, a cada irmã, a cada visitante aqui nessa noite, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida deles, desses homens e mulheres valentes de Deus, que saíram de suas casas para estar aqui nessa noite, para ouvir a tua palavra, mas também para testemunhar, Senhor, de ti e adorar ao Senhor. Assim nós oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podemos nos assentar. Meus amados, nós acabamos de ler um texto que fala de uma viúva. Esse texto fala de uma viúva que tinha 2 filhos. E essa viúva, ela parte para desespero porque ela perdeu o seu marido. Essa viúva, ela teve o esposo falecido, mas ela ainda tinha 2 filhos. E essa mulher, ela se alegrava com a vida dos 2 filhos. Porém, em dado momento, ela recebe em sua casa credores, aos quais o seu marido havia contraído dívida e havia deixado. E naquela época, meus irmãos, não se havia perdão de dívidas. Hoje também não, mas em muitos casos ainda dívidas são perdoadas. E naquela época não eram perdoadas. E aquela mulher, ainda mesmo passando por aquele luto, ela se alegrava com os seus 2 filhos. Porém, em dado momento, os credores chegam e
nós vamos levar os seus 2 filhos por escravos. Nós vamos levá-los por escravos. Por quanto tempo esses 2 jovens, creio eu, eram jovens, ficariam como escravos? Qual era a dívida daquele homem? Quem era aquele homem? Por que aquele homem morreu em dívidas? Quem era o esposo dessa mulher? Essa mulher corre a Eliseu. Essa mulher corre a Eliseu e recorre a Eliseu. Ela grita. O texto diz que ela gritou: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Meus amados, se a palavra do Senhor está dizendo que o servo de Eliseu temia ao Senhor, por que esse homem morreu em meio a tantas dívidas, a ponto dos seus filhos serem feitos escravos? Por que esse homem morreu com tantas dívidas? Mas, meus amados, eu te digo nessa noite, que se você andar nos caminhos de Deus, se você andar trabalhando na obra do Senhor, Deus não vai te desamparar. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Aquele homem morreu, mas mesmo após a sua morte, Deus restituiu algo na vida daquela família, por causa de méritos daquele homem. Nós estamos falando, meus queridos, de Obadias, o marido daquela mulher, o homem falecido, o marido da viúva, se chamava Obadias. E Obadias, meus queridos, foi um homem que ousou cuidar de 100 profetas. Obadias cuidou sozinho de 100 profetas. Quando Jezabel atentou contra os profetas de Deus, porque eles não se curvavam a Deus Baal, Jezabel, esposa do rei Acabe, eles falaram: olha, vamos matar esses profetas, ou eles se curvam ao Deus Baal, ou nós vamos matá-los. E esses 100 profetas não se curvaram a Deus Baal, e para que eles não fossem mortos, Obadias falou: não, peraí, eu vou cuidar de vocês. Mas quem era Obadias? Obadias era o mordomo, Obadias era o secretário, Obadias era o homem de confiança do rei Acabe. E a palavra do Senhor nos diz que mesmo sendo Obadias mordomo do rei, ele temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Meus irmãos, por temer ao Senhor, Obadias ousou cuidar de 100 profetas. Diz a palavra do Senhor que Obadias pegou 50 profetas e colocou numa caverna, mais 50 colocou em outra, e ali Obadias sustentava eles com pão e água. E aqueles 100 homens ficavam ali aguardando Obadias alimentá-los. Agora vocês imaginam a logística diária para que Obadias pudesse atender o rei e ainda sustentar esses homens. 50 aqui, 50 ali. Agora imagine vocês, meus irmãos, o custo dessa logística. Quanto custava? Eu quero entender que Obadias, para sustentar esses homens, ele se endividou. Quero eu acreditar que para sustentar esses 100 profetas, ele tenha entrado em dívidas. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto Obadias estava ali trabalhando para o rei, creio eu que ele conseguia pagar os seus credores e sustentar os profetas. Mas em dado momento, Obadias morreu, e a dívida ficou, e a viúva não tinha como pagar. E então os credores vão até aquela viúva e falam: nós vamos levar os seus 2 filhos, os seus 2 filhos serão escravos, os seus 2 filhos serão escravos até que a dívida seja paga. Mas vejamos, irmãos, o tamanho dessa dívida. Creio eu que não deva ser pouco. Quanto tempo esses
jovens ficariam por escravos? Talvez a vida toda. Talvez nunca mais eles voltariam para o seio do seu lar. Mas Deus agiu, meus irmãos. Deus agiu. Deus usou aquele profeta para que pudesse abençoar a vida daquela mulher. Meus irmãos, no versículo 1, diz que uma das mulheres seguidoras do profeta gritou a Eliseu, falando que o vosso marido era servo e temia ao Deus vivo. Falou: olha, você agora dá um jeito aí, porque o meu marido servia, e agora tu sabes, ele morreu. Meu marido morreu, e por cuidar dos profetas, nós ficamos endividados. E agora o que eu faço? E agora o que eu vou fazer? Obadias então diz, meus queridos, Eliseu olhou para aquela mulher e falou: o que eu posso fazer por ti? O que eu farei em teu favor? O que eu posso fazer em teu favor? Meus irmãos, Deus fala comigo e com você nessa noite. O que eu posso fazer por você? Assim como nós vimos a palavra do Senhor que diz que Obadias, o mordomo, temia muito ao Senhor. Eu e você também tememos a esse Deus. E Deus pergunta para mim e para você nessa noite: o que eu posso fazer por você? O que queres que eu faça? Nós precisamos colocar no altar de Deus a minha e a sua necessidade. O que nós precisamos de Deus, Deus quer que nós falemos com Ele. Eliseu perguntou para aquela mulher: que farei em teu favor? Em outras palavras, o que quer que eu te faça, mulher? O que eu devo fazer por você? Aquela mulher então respondeu: faz alguma coisa, age em minha defesa. Se ela buscou Eliseu, é porque ela acreditava que Eliseu tinha condições de ajudá-la naquele momento. E Eliseu falou para aquela mulher: o que tens em tua casa? O que tens em tua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Tua serva não tem nada em casa. Mas ele não perguntou para ela o que ela não tinha. Ele perguntou o que você tem. Porque Deus quer te abençoar, meu irmão, com o que você tem, não é o que você não tem. Muitas vezes eu estou preocupado com o que eu não tenho. Mas eu preciso me preocupar com o que eu tenho. Porque é através do que eu tenho que Deus vai me abençoar. Não é através do que eu não tenho. Tem muito irmão que está tão preocupado com o que o outro irmão tem que ele está deixando de ter. Muitas vezes, se o irmão compra um carro novo, eu não tenho carro novo, eu não tenho carro novo. Mas eu vou glorificar Deus pela vida do meu irmão que comprou um carro novo. Glória a Deus. Em algum momento Deus vai também me abençoar e eu tenho um carro novo. Então a pergunta era: o que você tem em tua casa? E ela responde: eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Então, meus queridos, é o seguinte: ela tinha tudo e ela achou que ela não tinha nada. Ela achou que ela não tinha nada, mas ela tinha o azeite. E é por isso que essa igreja tem passado por tantas coisas, porque essa igreja tem o azeite. Aqui essa igreja tem o azeite, e é através do azeite que você vai ser abençoado, é através do azeite que você vai ser purificado, é através do azeite que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Muitas vezes nós não recebemos milagre, eu e você, mesmo essa igreja estando abundante de azeite, porque nós, muitas vezes, nós estamos acreditando no milagre, e milagre só recebe quem crê em milagre. Se você não crer, não vai receber. Não adianta falar que eu creio, se do meu coração eu não acreditar que Deus ainda faz milagres. Se eu não creio em milagres, meu irmão, eu vou contar o milagre do irmão, mas eu não vou viver o meu milagre. Tem muitos irmãos que se preocupam em criticar a vida do outro. Tem muitos irmãos que estão mais preocupados em olhar para o irmão do lado e ver o que ele está fazendo de errado para chegar e contar para o pastor, do que cuidar da sua própria vida e ser abençoado. Meus irmãos, eu preciso crer que o meu milagre vai chegar. Eu preciso confiar. Milagre é para quem crê, não é para quem acredita. Eu creio em milagre. Crer é ter a certeza de que vai acontecer.
Acreditar é que pode acontecer. E eu não acredito que pode, eu creio que vai acontecer um milagre na minha vida. Muitas pessoas estão preocupadas em criticar os outros. Um exemplo, meu irmão. Os irmãos me perdoem se acham que eu estou falando com bobagem. Mas muitas vezes, se você ligar a televisão na madrugada, você vai encontrar tantas pessoas, através de alguns canais da TV, falando do Senhor, falando de Deus e testemunhando de milagres. E muitas vezes eu falo porque eu já fiz isso, meus irmãos. Eu já fiz, tá? Como o pastor Roberto fala, tem que falar de mim, não posso falar do outro. Eu já fiz isso, eu olhava e falava assim, será que isso aqui? Será? Será? Meus irmãos, aquilo ali, é milagre. Mas sabe por quê? Porque as pessoas que ali estão creem. Certa vez a minha filha, a Bruna, né? Ela era bebezinha e novinha, e acordou de madrugada com uma dor muito forte. Acordou com uma dor muito forte, e a Selma pegou ela e foi para a sala. Ela não dormia com muita dor, e a Selma na sala, e ligou a televisão, e passava ali um programa de televisão. E a Bruna, sendo uma criança, foi usada por Deus para viver o milagre, porque ela creu no milagre. Mesmo sendo uma criança, ela falou: mamãe, liga nesse programa aí, pede para Deus tirar essa dor de mim. Mas ela falou: vou ligar. Foi ligar, né? Ligou. Pô, olha pro Bruna, Belão, ela está com dor. Ô, irmãos, e aquele pastor orou por ela. E a dor foi curada em nome de Jesus. Meus irmãos, milagre é para quem crê, não é para quem acredita. Milagre é para quem vai viver milagre, quem crê em milagre. Vai viver milagre quem crê no Deus do milagre, no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dessa igreja, que tem feito quantas coisas nessa igreja. É tão lindo quando nós observamos os irmãos subirem nesse altar e testemunhar: Deus fez comigo e vai fazer com você também. Basta você crer, meus irmãos. Vamos passar por lutas? Sim, vamos passar por lutas. Em nenhum momento a Bíblia fala que a vida do crente é fácil. Se nós olharmos para os irmãos do passado, todos eles sofreram. Todos eles sofreram. Até Jesus, o enviado de Deus, o Filho de Deus vivo, o Deus vivo que veio a esse mundo. O Deus vivo sofreu. Sofreu, mas ele suportou. Assim como os nossos irmãos do passado sofreram e suportaram, eu e você também temos que suportar a prova. Eu e você, nós temos que suportar. Nós temos que passar pelo vale, porque é no vale que o milagre acontece, é no deserto que o milagre acontece. É no deserto, meus irmãos, que o milagre vai acontecer na minha e na sua vida. E aquela mulher disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Versículo 3, ele disse: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, olha o detalhe, não poucas. Porque se você crê em milagre, se prepara para viver milagre grande. Não é pouca vasilha não. Pega lá emprestada. Sabe por que, meus irmãos, pega emprestada a vasilha? Porque aquele povo tem a vasilha, mas não tem o azeite. E muita gente aí fora está cheia de vasilha, mas eles não têm o azeite que nós temos nessa igreja. E nós temos o azeite. Quer se alimentar desse azeite? Vem. Sois tu bem-vindo, vem aqui, vem se alimentar. Essa igreja tem o azeite. Quer ser abençoado? Vem. Nós falamos com autoridade, porque nós sabemos que aqui o milagre acontece. Então ele fala: olha, vai lá, pega emprestado vasilhas, não poucas. Não poucas, porque ele já sabia que o negócio ia ser grande. Eliseu já sabia que o milagre ia ser grande. Então ela vai. Aí Eliseu diz: depois entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. Eles já traziam as vasilhas e elas as enchiam. E eles traziam as vasilhas vazias e ela enchia com azeite. E vinha vazia e o azeite ia sendo enchendo aquelas vasilhas.
Mas antes disso ele diz: entra com teus filhos e fecha a porta. Se nós olharmos para o texto, ele fala assim: ó, fecha a porta. Fecha a porta. Pega as vasilhas todas, não poucas, e fecha a porta. Entra lá e fecha, fica lá. E lá o milagre vai acontecer. Meus irmãos, muitas vezes, quando eu e você achamos que as portas estão fechadas, é aí que o milagre está sendo gerado. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: nossas portas estão todas fechadas, nenhuma porta se abre. Eu digo para você nessa noite: é aí que o nosso milagre está sendo gerado. Quando eu e você estamos achando que as portas se fecharam, Eliseu disse: vai lá, entra lá e fecha a porta. Fecha a porta, porque o milagre grande vai acontecer. E esse milagre mulher, esse milagre ou viúva, é para você e seus 2 filhos. Eles não vão ser escravos não, tá? Porque quem serve ao Senhor, quem é herdeiro do Senhor, não vive como escravo. Não vive como escravo porque Jesus Cristo liberta, porque Deus liberta, porque Deus cura. Então, vai lá, mulher, se prepara para receber a bênção, se prepara para receber o milagre de Deus, porque seus filhos não vão ser escravos não. E outra coisa, mulher, eu vou te dar em abundância. Deus vai te dar em abundância. O milagre vai acontecer em abundância. Vai sobrar para você e seus filhos viverem uma vida tranquila. Então você não se desespere não. Não precisa se desesperar, porque Deus vai te dar de forma abundante, e você vai receber e vai viver uma vida tranquila em nome de Jesus. Só que eu e você, nós precisamos de crer. Meus irmãos, eu insisto na palavra crer, porque nós só vamos viver o milagre quando nós crermos no milagre. A palavra do Senhor nos diz que ao que aos olhos dos homens parece impossível, mas a Deus tudo é possível. Não existe impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Nós cantamos há pouco aqui: não chore, quem cuida de você não dorme. Meus irmãos, o meu e o seu Deus não dorme. Ele está sempre atento, com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, para poder cuidar de mim e de você. Diz assim também o louvor que cantamos: levanta, tem muita gente que te ama. Deus manda te dizer que vai te abençoar. Deus manda te falar que tudo vai passar. Nós cantamos. Se nós cantamos é porque nós cremos. E se nós cremos é porque nós vamos receber o milagre. Nós vamos ser curados. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando. Eu sei da dificuldade que eu estou passando. Eu sei das minhas lutas. E eu preciso continuar crendo que o Senhor vai me libertar de todas elas. Eu preciso continuar crendo que Deus vai me curar de todas elas, porque Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode. O meu e o seu Deus é fiel, meus irmãos. Ele não descuida não. Ele está sempre cuidando de cada um de nós. E aquela viúva, diz a palavra, que quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: trazei-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. Então o azeite parou. E ela foi contar ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do que sobrar. Quando Deus coloca suas mãos, Ele faz de forma, meus irmãos, que nós tenhamos abundância. O nosso Deus, Ele não é o Deus do pouco, Ele é o Deus do muito. Deus é fiel. E quando Deus promete uma coisa para mim e para você, Deus cumpre. E o meu e seu Deus nos diz, através da sua palavra, que a sua vontade, que o querer de Deus para mim e para você é bom, é agradável, é perfeito. E se é bom, é porque eu e você vamos viver uma vida confortável em Cristo Jesus. Nós precisamos, mas para isso nós precisamos primeiramente andar com o Senhor. Nós precisamos primeiramente fazer o que Deus nos manda. A palavra de Deus diz: serei minhas testemunhas se fizerdes o que eu vos mando. Sereis minhas testemunhas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes eu e você nós estamos querendo negar o meu eu, o seu eu, para poder andar nos caminhos do Senhor.
Nós precisamos negar. Nós precisamos lutar contra a carne. A palavra do Senhor nos diz que na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos alimentar o nosso Espírito para que essa guerra possa ser vencida pelo bem. E muitas vezes eu e você estamos deixando de fazer o que Deus nos manda, que é negar-nos a nós mesmos. Inclusive o título da minha mensagem, o tema da mensagem dessa noite é servindo a Deus e vivendo o transbordar do azeite. Porque eu só vou receber o azeite em abundância a ponto de transbordar na minha vida se eu servir a Deus de verdade. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Nós só vamos encontrar Jesus quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Mas esse coração, meus irmãos, é o meu todo. É a minha alma, é o meu entendimento. Quando eu busco a Deus de todo o meu coração, de todo o meu ser, nós estaremos encontrando Ele. E quando nós encontramos Jesus, que nós passamos a ter uma vida de comunhão com Jesus, nós recebemos as bênçãos de Deus. Meus queridos, eu glorifico a Deus porque Ele é um Deus fiel. Eu glorifico a Deus porque Ele tem honrado o povo dessa igreja. Eu glorifico a Deus porque eu olho aí fora e eu vejo pessoas falarem assim: você congrega onde? Agora muita gente pergunta, né, porque o meu caminhão está escrito lá, a Betel. E as pessoas perguntam: você é da Betel? Eu sou. Mas aquela igreja é uma igreja abençoada, né? Mas aquela igreja ali é uma igreja cheia de milagre, né? Eu falo: bem, glória a Deus. Só que aí eu já mando também, né? Eu falo: sabe por que ali de milagre? Por quê? Eu falei: porque o povo lá é cheio de unção. Porque o povo lá é o povo santo. Porque aí é uma geração eleita. Vamos para lá? Entendeu? Meus queridos, andar com Deus é isso. Andar com Deus é receber de Deus, mas também se doar a Deus. Andar com Deus é se entregar a Deus totalmente. Muitas vezes nós queremos andar com Deus de forma parcial. Eu tenho que andar com Deus de forma integral, totalmente. Minha vida tem que pertencer ao Senhor Jesus. Por mais que a gente faça, a gente precisa fazer mais. Eu preciso fazer mais por Deus. Deus fez tudo por mim. Deus, Ele me deu a salvação. Ele deu Jesus Cristo, seu único e verdadeiro Filho, para morrer na cruz do Calvário por amor a mim e a você. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente. E assim nós receberemos a bênção. Mas eu te digo também uma coisa neste momento: se você está passando por luta, não se preocupe, porque quanto maior for a sua luta, maior será o seu milagre. Quanto mais grande for o seu problema, mais grande será o seu milagre, meus irmãos. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra, receba a sua bênção. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Receba desse azeite. Esse azeite que transbordou naquelas vasilhas, esse azeite está transbordando nessa igreja. E para você que aqui está, você tem essa liberdade. Deus está te presenteando com esse azeite. Se alimente desse azeite nessa noite, em nome de Jesus. Meus queridos, eu já estou finalizando a minha mensagem, mas só concluindo, eu queria convidar você para se encher desse azeite de Deus. Se encha desse azeite, se alimente a cada dia. É tão maravilhoso quando nós estamos aqui na igreja, mas é tão gostoso também quando nós estamos lá fora e as pessoas veem em mim e em você pessoas diferentes, a nível delas perguntar: você é crente? Aí a gente enche a boca e fala: para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, na minha conversão, eu costumo sempre dizer, eu já testemunhei aqui, já estou finalizando, irmão, mas bem breve. Eu costumo dizer às pessoas que eu, na minha conversão, antes de me converter, mas no processo de conversão, eu costumo falar que eu recebi isso de um anjo. Deus colocou um homem dentro da cidade de São Paulo, no horário de pico das 18 horas, para me pedir uma carona para Presidente Prudente.
E eu dei carona para esse homem. E eu conversei com esse homem durante alguns minutos. E eu olhei para ele assim e falei: o senhor é crente? Ele falou: para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quando eu e você, quando nós estamos no meio do povo aí fora, nós temos que fazer essa diferença. Nós temos que fazer a fim de que as pessoas olhem no povo conversar comigo e com você, que as minhas palavras mostrem quem eu sou, que as minhas palavras mostrem o meu caráter, que as minhas palavras possam testemunhar do Deus vivo, que as minhas palavras possam mostrar que eu sirvo a um Deus que tudo pode, que as minhas palavras mostrem que eu sou uma pessoa diferente. A nível das pessoas perguntarem: você é crente? E eu poder encher o meu coração de alegria e responder: sou crente para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te encha de alegria. Que Deus possa fazer o transbordar do azeite ser presente na sua vida. E que você possa ser essa grande bênção que você é para a vida dessa igreja. É maravilhoso quando nós olhamos para crentes fiéis, para crentes que se decidiram andar de verdade nos caminhos do Senhor.